Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juarribe Palharim. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 22. Assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus e divida a leitura com essa pessoa. Já acharam? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Está escrito assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Amém? Poxa, esse negócio de benignidade, então, é muito importante. Porque se eu não permanecer nessa benignidade, eu vou ser cortado. Esse negócio é muito sério, isso me interessa muito. Eu preciso aprender sobre benignidade. Então eu vou reler. Paulo escreveu: considera, medita nisso, pensa nisso. Leve em consideração, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Amém? Agora eu leio e cada pessoa que está aqui comigo na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Considera, todo mundo considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Sério esse negócio de benignidade, você não acha não? Muito sério. Pastor, o que é isso? Benignidade. Eu preciso aprender porque esse negócio é sério. Eu corro o risco de ser cortado se eu não permanecer na benignidade. Você crê que essa leitura que nós fizemos é a palavra de Deus? E que Deus quer falar contigo através desta palavra? Quem crê? Então desocupe as tuas mãos, coloque a Bíblia sobre o assento. Vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga assim: obrigado pela tua benignidade, Senhor. Isso, vai dizendo: meu Pai, obrigado pela tua benignidade na minha vida. Vai glorificando a Deus. Eu te dou glórias pela tua benignidade. Você que está ouvindo à distância, pela rádio ou pela internet, junte-se a nós agora. Onde quer que você esteja, dê glória a Deus também. Diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai por tua conta agora. Vai glorificando e vai aplaudindo. Faz esse glória sair do fundo do teu ventre. Senhor Deus e Pai, o teu povo está te glorificando, te aplaudindo pela tua benignidade. Então vem agora, Senhor, falar conosco. Vem com teu Espírito Santo. Trabalha no coração de cada ouvinte, aqui na igreja e também pela rádio, pela internet, à distância. Usa a boca do pregador. Fala com cada vida que está ouvindo. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Oh, glória, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Glória a Deus, poder se assentar. Para você entender a benignidade, qual a importância dela na sua vida,
eu quero te dizer que a benignidade é um dos atributos da personalidade de Deus. Deus é benigno. E a pessoa que é benigna produz benignidade. Deus é benigno na sua essência, mas ele também é severo. É lógico que essa severidade, muitas e muitas vezes, demora para entrar em ação. Mas Deus também é severo. E o apóstolo Paulo estava escrevendo aos romanos, que são pagãos, estrangeiros, que se converteram a Cristo. Ele está dizendo, olha, durante muito tempo, Deus usou de sua benignidade para com Israel. Deus foi benigno para com eles. Falou de diversas maneiras. Deus mostrou toda a sua benignidade. Mas Israel, por causa da sua incredulidade, acabou perdendo a bênção. Eles caíram. E entrou a severidade de Deus. A severidade de Deus só entra depois da benignidade. E a benignidade, ela vai agindo, é paciente, ela está o tempo todo ali agindo, mas se a pessoa não tiver fé, e se a pessoa não agir de acordo com a benignidade de Deus, se ela desprezar a benignidade do Senhor, então vai entrar em ação a severidade de Deus. E Paulo, sendo judeu, conhecendo muito a história de Israel, escreveu para os romanos dizendo, olha só, vocês subiram porque Israel caiu. Vocês só estão de pé porque Israel caiu. E vocês só foram alcançados pela benignidade de Deus porque Israel, pela sua incredulidade, desprezou a benignidade e atraiu a severidade. No versículo 20, aqui mesmo nesta carta, Paulo está dizendo, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, isto é, Israel. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Paulo estava dizendo assim para os romanos, você foi alcançado pela benignidade de Deus, em oposição à severidade que Deus começou a usar com Israel. Porém, não é pelo fato de Deus ter sido severo com Israel, porque eles mereceram por causa da incredulidade, que você vai agora se ensoberbecer, isto é, se orgulhar, tripudiar, prevalecer contra eles. Considera para que você também não caia, para que você não saia fora da benignidade de Deus. E Paulo acabou fazendo uma ilustração, uma alegoria. Sabendo que pela palavra Israel é, nas Escrituras, comparado a uma oliveira, Paulo está dizendo, Israel era uma oliveira que teve os seus ramos quebrados por causa da incredulidade. Não produziram bons frutos. Aí Deus pegou você, que é pagão, você que é estrangeiro, você que não é judeu, você que é gentil. Deus pegou você como a vara de um zambujeiro e enxertou no lugar onde as varas naturais foram quebradas. Então, sendo tu um zambujeiro, você foi enxertado na oliveira. E Paulo, fazendo essa comparação, disse, agora vocês foram colocados no lugar dos ramos, que é Israel, para produzir os frutos que Israel não produziu. Agora vocês têm que produzir isso. E o que é um zambujeiro? Zambujeiro é uma oliveira brava. É uma oliveira, mas ela é brava. Os frutos dela não são bons, não são úteis. Versículo 17. Olha o que está escrito aqui. E se alguns dos ramos foram quebrados, isto é, os judeus, e tu, sendo zambujeiro, a oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, olha o que acontece com uma vara quando ela é enxertada. Mesmo sendo
uma vara de oliveira brava, ao ser enxertada na boa oliveira, cuja raiz é o Senhor, quando essa vara de zambujeiro de oliveira brava, que não produz frutos úteis, só frutos maus, quando esta vara foi enxertada na boa oliveira, então passou a ser também participante da natureza da boa oliveira. E o enxerto é interessante. O enxerto faz com que aquela vara comece a se alimentar da seiva da boa oliveira e a sua natureza é transformada. A vara do zambujeiro da oliveira brava, que antes só tinha frutos imprestáveis, ela agora começa a produzir bons frutos, não por causa da sua própria qualidade, mas por causa da qualidade da boa oliveira. E nós somos esse zambujeiro que Paulo se referiu aqui nessa ilustração. Nós antes só produzíamos frutos maus. Da nossa própria parte, da nossa própria natureza, nós não tínhamos condição de produzir bons frutos. Mas Deus, que durante muito tempo foi benigno com a oliveira, usou da sua benignidade com a oliveira, mas a oliveira não quis, a oliveira foi incrédula, então ele quebrou os ramos, isto é, os judeus, aqueles ramos que deveriam dar frutos. Ele quebrou os ramos, aí pegou a vara do zambujeiro, aquela vara que ninguém dava nada, aquela vara que não prestava, que não produzia frutos, e ele falou, mas agora eu vou fazer uma coisa nova. Então ele pegou aquela vara, a vara do zambujeiro, da oliveira brava, e enxertou. A partir de então, a oliveira brava, a vara do zambujeiro, começou a produzir bons frutos. Por isso que Paulo está dizendo, vocês não se ensoberbeçam por causa disso. Vocês estão achando que produzem bons frutos por causa do vosso próprio mérito, da vossa própria capacidade. Lembra que você era um zambujeiro? O que é que você fazia na época que você era um zambujeiro? Paulo está dizendo, pensa naquilo. Agora você está produzindo bons frutos e está achando que é grande coisa. E está até desprezando a oliveira, os ramos que foram quebrados. Eu tenho muito carinho pelo povo de Israel. Eu nunca falo mal de judeu, nem do povo judeu, e não estou nessa onda de, eles mataram Cristo, eles torturaram Jesus, essa perseguição religiosa que há contra os judeus. Era profético que assim acontecesse. E Deus, é verdade, usou severidade com os judeus. Eles já foram punidos. E Paulo até diz assim, se a queda dos judeus permitiu que Deus agora usasse de benignidade para com você, imagine se Israel ficar de pé. Leia comigo aqui o versículo 12, ó. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, isto é, dos estrangeiros, quanto mais a sua plenitude. Deus ainda tem um plano com a oliveira. Hoje nós estamos enxertados na oliveira. Hoje nós estamos produzindo os frutos que a oliveira deveria ter produzido. Mas a oliveira, por incredulidade, por não ter recebido Jesus como Salvador, por não ter recebido Jesus como Messias, é que a oliveira teve os seus ramos quebrados e nós fomos enxertados ali. E Paulo diz, se na queda de Israel isso foi bênção para nós, imagine, diz Paulo, imagine na sua plenitude quando Israel for restaurado. É por isso que a Bíblia diz, ore pela paz de Jerusalém, prosperarão todos aqueles que te amam. Porque de fato a queda dos judeus e a severidade de Deus para com eles, devido à incredulidade, acabou sendo o motivo da benignidade nos alcançar. Hoje nós estamos produzindo bons frutos, não é porque nós somos bonzinhos, não. Nós continuamos jambuzeiro. Se nós formos arrancados da oliveira boa, olha só, eu sou jambuzeiro. Quem olha para mim pensa que eu sou um autêntico ramo de oliveira. Mas não sou, eu sou um zambujeiro que está enxertado aqui. Então quem olha os meus frutos fala assim, esse é um autêntico ramo de oliveira. Oliveira legítima, aquela oliveira sagrada. Mas não sou.
eu sou um zambujeiro. Enquanto eu estiver aqui enxertado nessa oliveira, eu produzo bons frutos. Sou julgado pelos frutos que eu produzo. Mas se eu desviar, se eu me tornar incrédulo, se você se tornar incrédulo, se você sair da oliveira boa, ou se você for arrancado porque não dá fruto, olha, se você desprezar a benignidade do Senhor, Ele vai te arrancar. Porque Jesus disse, toda vara que não dá fruto, Ele arranca e lança fora. Se você parar de produzir fruto, parar de buscar o Senhor, parar de buscar a plenitude do Espírito Santo, a comunhão com a oliveira, se você desprezar a benignidade do Senhor, então Ele arranca aquela vara da oliveira e lança fora. E a vara que é de zambujeiro, mas produzia frutos dignos de uma boa oliveira, arrancada da boa oliveira, vai voltar a produzir maus frutos. E é isso que acontece com a pessoa que está desviada. E essa é a leitura que nós fizemos aqui. Versículo 21 diz o seguinte, olha, acompanha comigo. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então vamos analisar. Durante milhares de anos, Deus foi benigno com Israel, a oliveira boa. Os ramos se recusaram a produzir os frutos esperados. Os ramos desprezaram a benignidade de Deus. Sendo aquela oliveira a escolhida, a eleita, e vendo Deus a rebeldia dos ramos, Deus se entristeceu. E quando a sua benignidade se esgotou, não porque ela acabasse, mas porque o próprio povo esgotou as alternativas, então Deus fez o quê? Ele quebrou os ramos naturais. E Paulo está dizendo, pensa bem, se Deus fez isto com os ramos naturais, você acha que Ele não pode fazer isso conosco? Se você desprezar a benignidade de Deus, é melhor você temer o Senhor, Paulo está escrevendo. Teme, porque pode ser que se você desprezar a benignidade do Senhor, Ele também não te poupe a ti. Porque se Ele não poupou, vamos falar uma linguagem mais clara, se Ele não poupou os filhos legítimos, porque foram incrédulos, porque foram rebeldes e porque não produziram frutos, você acha que Ele iria poupar os filhos adotivos? Nós somos filhos adotivos. Temos o sobrenome de Cristo, somos chamados de cristãos. Mas se nós desprezarmos a benignidade de Deus, na paciência e no objetivo na nossa vida, então Ele fará a mesma coisa que Ele fez com Israel. Jesus disse assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Nós somos chamados para dar frutos. A benignidade de Deus quer que você produza fruto. E o fruto do Espírito são muitos, não é? Nós já lemos a relação, e um deles é a benignidade. Vamos ler os frutos do Espírito para a gente entender o que é que Deus espera da sua vida cristã aqui na terra. Deus não quer você apenas como ouvinte da palavra, mas como uma pessoa que produz os frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Deus quer isso daí. E a benignidade é um fruto que Ele está esperando de nós. Então vamos nos aprofundar sobre esse assunto da benignidade. Você está com uma caneta aí? Escreva ou no rodapé da sua Bíblia, ou no espaço em branco que tem ao lado do texto, ou escreva numa folha à parte. Vamos lá. Benignidade. Qualidade de quem é benigno. Você quer ver como fica fácil você entender o que é benignidade e o que é benigno? O contrário de benignidade
é malignidade. Ou eu sou benigno, ou eu sou maligno. Ou eu produzo fruto de benignidade, ou eu produzo fruto de malignidade. Ou seja, serei uma vara enxertada na oliveira boa, e por causa da natureza da oliveira eu produzo aqueles frutos esperados, ou fora da boa oliveira eu voltarei a ser uma vara de zambujeiro, de uma oliveira brava, e vou produzir os frutos da malignidade. Ou eu vou produzir benignidade, ou eu vou produzir malignidade. Tudo depende de eu não desprezar a benignidade de Deus, conforme a leitura que nós fizemos. Agora anote aí o que é benigno. Eu tenho que ser benigno, você tem que ser benigna. Você tem que ser uma pessoa benigna. Anote. Benigna ou benigno, uma pessoa benévola, uma pessoa suave, branda, uma pessoa agradável. Pessoa benigna, uma pessoa não perigosa, uma pessoa não maligna. Deus é benigno, então Deus é benévolo, Deus é suave, brando, agradável. Deus não é perigoso nem maligno. E toda pessoa que é ou se torna benigna, ela tem a seguinte tendência, anote aí também. Toda pessoa que se torna benigna, ela tem a tendência de fazer o bem, ser bondosa, ser benfeitora. Olha só, eu era um jambuzeiro bravo, os meus frutos eram perigosos, mas agora eu fui enxertado na boa oliveira, então eu tenho que produzir benignidade. E eu mostro que eu sou uma pessoa benigna quando eu faço o bem. Veja, eu comecei a fazer o bem depois que eu fui enxertado na oliveira boa. Antes eu não conseguia fazer o bem. A pessoa começa a ser bondosa, não tem mais aquela maldade no coração, não fica mais com o pé atrás com relação às outras pessoas. A pessoa que é benigna, ela tem a tendência, a disposição de ser favorável para as outras pessoas. Não é mais aquela pessoa que só dá do contra, aquela pessoa que só se opõe. Agora que ela se tornou benigna e está produzindo a benignidade, ela não concorre mais. Ela é uma pessoa favorável, ela é favorável às outras pessoas. Ela se torna complacente, ou seja, sempre pronta a ceder. Pessoa que tem o fruto da benignidade, ela não briga para fazer valer a posição dela a qualquer custo. Ela não se sente diminuída nem ofendida se não prevalecer a sua colocação ou o seu ponto de vista ou a sua posição. Ela se torna favorável com relação a outra pessoa. Ela está sempre disposta a ceder. Ela se torna favorável para chegar a um acordo. Ela não briga mais. Ela quer que a outra pessoa prevaleça. Por isso que Jesus ensinou: se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser te tirar a capa, larga também a túnica. Isso é ser benigno. Você não está mais brigando por causa de coisinhas. Você está deixando a outra pessoa até prevalecer contra você, porque você se tornou uma pessoa complacente, pronta a ceder. Numa discussão, você não faz questão de ganhar. Seja com quem for, dentro de casa, ou no trabalho, ou na escola, ou com os amigos, ou até na própria igreja, você não faz mais questão, não, tem que ser do meu jeito. Isso não funciona mais para uma pessoa que é benigna. Pelo contrário, ela está sempre disposta a ceder e a chegar a um acordo para que haja paz. Ela se torna indulgente.
Uma pessoa benigna é indulgente. Deus é benigno. Deus é indulgente. O que é ser indulgente? É estar pronto a perdoar. Deus está sempre pronto a perdoar. E Deus é de uma tal maneira benigno, e Ele é tão indulgente, que a pessoa pode ser a maior pecadora, basta tão somente a pessoa pedir perdão, e Ele está pronto a perdoar. Ele não diz assim: o quê? Você vai me pedir perdão de novo? Você está pensando que eu sou algum palhaço? Você está abusando da minha bondade? Eu estou com você por aqui, ó, não te aguento mais, não. Que perdão o quê? Já te perdoei não sei quantas vezes. Essa pessoa não é benigna. Se Deus fosse assim, Ele não seria benigno. E Ele não produziria benignidade. E a pessoa que está enxertada na oliveira boa, ela é benigna. Ela tem que estar pronta a perdoar. E novamente isso bate com o ensinamento do Senhor Jesus. Quando Pedro disse assim: Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu o perdoarei? 7. Pedro achou que estava sendo muito benigno. Jesus disse: Pedro, larga a mão de ser maligno. Não te digo que 7, mas 70 vezes 7. A pessoa que tem benignidade e produz benignidade, que é benigna na essência porque está enxertada na boa oliveira, ela está pronta a perdoar. Ela não se vinga, ela não entra em revanche, ela não faz acusação, ela não aproveita que a pessoa está vindo pedir perdão para tripudiar em cima dela, para sapatear em cima da fraqueza da outra pessoa. Ela não aproveita que a pessoa está arrependida, querendo uma reconsideração, pedindo perdão. Ela não aproveita para ficar num trono, num pedestal e colocar a pessoa lá embaixo e humilhar. Porque se ela fizer isso, ela é um zambujeiro, não está mais na boa oliveira. Deus é benigno. A benignidade faz parte da sua personalidade. E toda pessoa que está enxertada na oliveira, está enxertada em Deus, ela tem que ser igual ao Senhor. Ela está pronta a perdoar. A pessoa nem precisa se justificar muito. Não precisa nem muita cobrança. Se ela pecar contra você, te magoou muito, mas você é uma pessoa benigna, você está enxertada na boa oliveira, então você tem a qualidade de Cristo. Quando a pessoa vem e te pede perdão, nem precisa muito. Você já logo dá um abraço nela. Parece tão fácil. Mas pastor, se eu facilitar as coisas, eu conheço aquela pessoa, ela é sem vergonha. Ela vai aproveitar o meu excesso de bondade e vai fazer de novo, vai aprontar de novo comigo. Mas, puxa, não é assim que você faz com Deus? Deus te perdoa com uma tal facilidade e você aproveita e peca outra vez. Aí você chega: oh meu Deus, me perdoa. Pronto. Meu Deus, você não está mais bravo comigo? Não, eu estou alegre com você. Não é? Deus está sempre pronto a perdoar. A pessoa que é benigna, ela age desse jeito. Agora vamos completar aqui a nossa leitura dessa carta de Paulo, desse trecho importantíssimo sobre a benignidade. E o perigo que há de você não ser benigno. Se você perder essa qualidade, se você não produzir mais a benignidade, você será cortado da oliveira, da boa oliveira. Aí vai entrar a severidade de Deus. Porque se você for benigno, Deus será benigno para contigo. Mas se Deus é benigno para contigo, mas você não é benigno com ninguém, nunca está pronto a perdoar, chega um momento que aquela severidade que você usa com as pessoas também será usada com você. Aí então você sofrerá nas mãos do Senhor, como Israel sofreu e está sofrendo ainda. Vamos ler mais uma vez do versículo 17 em diante. Nós vamos ler até o 22, tá bom? Vamos lá. Está comigo aí? Romanos 11, versículo 17 em diante. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares,
não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. O que Paulo está dizendo? Não começa a ser severo com os outros, não. Você tem que produzir benignidade. Você não pode começar a ser severo com os mais fracos ou com aqueles que pecam. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Ou seja, se eu deixar de ser benigno, começar a agir com severidade com as outras pessoas, me tornar intolerante, exigir retratação, exigir justiça, começar a descer o açoite em todo mundo e o cajado em todo mundo, eu não estarei produzindo benignidade. E eu não sei como é que tem pastor, pastora, que usa de severidade, que a pessoa ali pregando só exorta, só ofende, só critica, só xinga, só fala mal de todo mundo. Você olha para a vida daquele pregador e fala, caramba, eu não quero nem me converter, porque se eu me converter eu vou ficar igual esse cara aí. Você liga lá a TV, vê um pregador irado, furioso, até espumando. O incrédulo olha e fala, eu vou me converter para ficar desse jeito? Deus me livre, deixa eu mudar logo de canal. Não quero ficar desse jeito não. Ou seja, cadê a benignidade? Cadê o fruto da benignidade na vida daquele pregador? Que só sabe criticar, só sabe exortar, só sabe falar mal. Cadê a mansidão dele? Porque nós estamos vendo aqui, ó, que quem é benigno é suave, é brando, é agradável. Basta você olhar, basta você ver o fruto. O que é que aquele zambujeiro está produzindo? Olha o fruto dele. Tem benignidade, tem suavidade, tem mansidão, tem compreensão, tem perdão, tem tolerância, tem boa vontade, tem generosidade. Não tem. É só crítica, é só juízo, só te põe para baixo. Então, ele que está produzindo severidade, vai receber severidade. Você está entendendo isso? Se você não produzir benignidade, se você não permanecer na benignidade, nessa suavidade, brandura, deixar de ser uma pessoa crítica, se você não fizer o bem, se você deixar de ser uma pessoa bondosa, deixar de ser uma pessoa benfeitora, se você não querer ser demais, não, minha posição é essa e acabou. Se você não procurar acordo, se você não se tornar uma pessoa pronta a perdoar, então você não está produzindo benignidade. E o que a palavra diz aqui? Olha só, vamos voltar no versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Por quê? Porque eles não tinham benignidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Então você vai ter que ser uma pessoa benigna. E produzir benignidade. E preferir perder ao invés de ganhar. Preferir ser vencido do que vencer. Ceder ao invés de avançar. Estar pronto a perdoar ao invés de exigir justiça. Ao invés de cobrar, você esquecer a dívida, perdoar a dívida. Agora o versículo 23 nos fala do apelo de Deus para com aqueles que não são benignos,
mas que ele pode pegar o zambujeiro bravo e até os incrédulos, e ele pode transformar, se a pessoa permitir que Deus faça isso. Versículo 23, acompanhe comigo, nós vamos ver o 23 e o 24. E também eles, quer dizer, os incrédulos, os maus, os arrogantes, os que não têm benignidade, os malignos, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então o que a palavra está dizendo? Que aquela pessoa que perdeu a graça, perdeu a benignidade, perdeu a sua bondade, perdeu a sua mansidão, se esqueceu de produzir benignidade, se tornou crítica, severa, uma pessoa que não cede 1 milímetro, uma pessoa implacável, uma pessoa rigorosa, dura mesmo com os demais. Se esta pessoa, ouvindo a palavra, se arrepender, não está certo mesmo, eu reconheço que não está certo, eu reconheço que eu deixei de produzir benignidade, usei de muita severidade, então agora eu ouvi a palavra e eu quero me arrepender, eu quero pedir perdão. A palavra que nós lemos está dizendo que Deus é poderoso para enxertar esta pessoa na boa oliveira. Se eu me tornar maligno, se eu começar a produzir malignidade, é porque eu não estou mais na boa oliveira. Se as pessoas estão sofrendo ao meu lado, se o meu comportamento, a minha personalidade, me achando ser alguma coisa, julgando ser eu alguma coisa, me ensoberbecendo eu em alguma coisa, se eu começar a pisar nos meus irmãos e a produzir tristeza nas pessoas, ao invés de produzir benignidade, ao invés de espalhar esse fruto da benignidade, então eu tenho que reconhecer, eu estou fora da boa oliveira. Eu não estou enxertado na boa oliveira, porque a mansidão, a bondade, essa capacidade de perdoar o tempo todo, essa capacidade de ceder, de não fazer questão alguma de prevalecer em qualquer posição, mas buscar sempre o acordo, a paz. Se eu não tiver isso, é porque eu não estou enxertado na boa oliveira. Eu tenho que reconhecer, eu sou um ramo de zambujeiro. Eu sou uma oliveira brava. Às vezes eu até penso que sou uma boa oliveira, sou um bom ramo, mas os meus frutos me denunciam. As atitudes que eu tomo, as palavras que eu digo, as coisas que eu faço com relação às outras pessoas me denunciam. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Eu estou vendo os meus frutos são amargos, fazem as pessoas sofrerem. Os meus frutos não podem nem ser aproveitados, de tão amargos que eles são. E quando alguém come esse fruto, que não é da benignidade, mas da severidade, a pessoa passa até mal, ela fica amarga, porque o fruto é maligno. Eu tenho que reconhecer que eu não estou enxertado na boa oliveira. Eu quero produzir o fruto do Espírito, eu quero produzir a benignidade. Então nesse momento, meu querido e minha querida, Jesus Cristo quer que você seja uma cópia da sua própria personalidade. Uma pessoa tão parecida com Jesus, que as pessoas reconheçam isso na sua maneira de falar, na sua maneira de reagir diante do inesperado, a sua maneira de enfrentar as críticas e os problemas. E mesmo quando você é contrariado inesperadamente, você consegue ter uma reação benigna. Jesus Cristo quer que você seja assim. E quando alguém
pecar contra você, ainda que esta pessoa, com pouco caso e sem muita relevância, te peça perdão, você não exige mais do que isso. Ela não precisa rastejar no chão, não. Ela não precisa se humilhar nos teus pés. Ela não precisa beijar os teus pés, não. Basta ela só fazer um sinal assim. Você me perdoa? Você já perdoou. Você está pronto a perdoar. O teu coração não tem rancor. Você não tem desejo de vingança. Você está mais parecida com o Senhor Jesus, que é benigno, que produz benignidade, que é benigno até com os maus, com os arrogantes e maus. Então Deus quer que você seja uma cópia de Jesus Cristo. Se a vara não estiver bem enxertada na boa oliveira, se o ramo de zambujeiro não está bem enxertado, nós vamos enxertar. Você sabe como que é feito o enxerto? O enxerto é assim, ó. O lavrador, ele pega um instrumento pontudo, que pode ser uma espécie de uma faca, e ele chega no tronco da oliveira e ele dá um talho. Ele dá um talho no tronco. Aí ele pega aquela vara de zambujeiro, aquela vara brava, e ele enfia naquele buraco que ele fez no tronco da boa oliveira. Aí ele amarra bem, ele passa uns panos e passa a cordinha e amarra bem aquela vara que não é natural. E aquela vara fica lá amarrada. Aí passa um dia, passa 2, passa 3. A boa oliveira, ela sente a presença da vara estranha. Aí a boa oliveira começa a passar a sua seiva para aquela vara estranha. E começa a alimentar aquela vara estranha. É que nem uma gata que dá cria, e você pega um filhote de uma outra gatinha e põe ali para mamar naquela gatinha que deu cria. E ela acaba alimentando com seu leite uma gatinha, um filhotinho que não é da sua cria. A oliveira faz a mesma coisa, a boa oliveira, essa oliveira espiritual que é Deus. Ele identifica que tem uma vara estranha, que foi enxertada no seu tronco, que foi amarrada, ligada ali, então ela começa a alimentar com a sua seiva. Aí aquela vara de zambujeiro, alimentada pela seiva da boa oliveira, ela vai sendo transformada. E ela vai ficando parecida com a boa oliveira. E de repente começa a produzir os frutos da boa oliveira. Mas porque está ligada, enxertada na boa oliveira. Se ela não estiver enxertada, ela é um zambujeiro bravo. Ou seja, parece uma oliveira, mas os seus frutos são maus. Você entendeu isso? Esse enxerto no mundo espiritual é feito como? Pelas feridas de Jesus Cristo. Ele é o tronco da boa oliveira, a raiz é Deus. Jesus é o tronco da boa oliveira, nós somos os ramos. Então, no tronco do Senhor Jesus, com um instrumento pontudo, foram feitos buracos no tronco, tanto nas mãos, nos pés, como no seu lado. E nessas cavidades que foram feitas no corpo de Jesus, que é o tronco da boa oliveira, é que nós, as varas de zambujeiro, somos enxertados. Aí o lavrador, o pai, ele amarra bem, e a pessoa fica ali ligada com Jesus Cristo, presa com Jesus Cristo. Aí imediatamente o sacrifício de Jesus na cruz reconhece aquela vara estranha, aquela vara maligna, aquela vara de zambujeiro, mas ele se compadece e começa a alimentar com a sua seiva. Não uma seiva qualquer, mas o seu sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Aí aquela vara de zambujeiro é transformada à semelhança do próprio Senhor Jesus e passa a produzir os mesmos frutos. Então agora chegou a hora de fazer o enxerto. O trabalho que eu vou fazer agora, sabe qual é? Trabalho de um empregado de roça. Eu só vou pegar as varas e vou trazer até a oliveira. Mas quem vai enxertar
é o nosso Pai Celestial. Eu só vou agora ver aonde que estão as varas e vou trazer para enxertar aqui. Quem vai fazer o enxerto é o próprio Deus. Você vai ser enxertado no tronco do Senhor Jesus, nas feridas que foram abertas na cruz. E aí o sangue de Jesus vai passar para o teu corpo. Você vai ser alimentado pela boa oliveira. E você vai se tornar semelhante a Jesus Cristo. E um dos frutos que você vai produzir imediatamente é a benignidade. Eu disse que eu vou fazer o trabalho de um peão de roça. Sou só isso, um peão de roça. Eu só vou pegar as varas de jambuzeiro e trazer aqui, mas quem vai fazer o enxerto é o Pai. Quantas pessoas aqui, ouvindo a palavra, olha só, pastor, eu ouvi a palavra, falou muito comigo. Eu reconheço que eu preciso mudar, pastor. Eu ainda tenho esse negócio de querer tirar satisfação, de querer cobrar, de querer exigir. E às vezes eu fico na minha posição querendo que a outra pessoa se humilhe. Eu não cedo 1 milímetro, eu sou uma pessoa exigente. Eu reconheço, essa palavra falou muito comigo, pastor. Eu reconheço que eu tenho que ser enxertado para ficar manso como Jesus Cristo. Eu ando muito descontrolada, muito nervoso, muito exigente. Eu não posso continuar desse jeito. Eu quero ser manso como o Senhor Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. Eu quero, pastor, ser enxertado na boa oliveira. Eu quero produzir benignidade. Eu quero ser igual a Jesus Cristo. Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Oh glória! Eu falei que eu só sou o peão que pega as varas. Em nome de Jesus, é isso que eu vou fazer agora. Você que ergueu a sua mão, vem aqui para frente em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem para cá. Essa mudança vai ser brutal. Nós vamos ficar agora orando em espírito, porque Deus vai começar a fazer enxerto. E é um enxerto muito poderoso. Você vai se tornar um rebento de Jesus Cristo. Quando você olha para mim, você fala assim, poxa, esse pastor, eu queria ser manso, calmo, eu gosto dele. É porque eu estou ligado na boa oliveira. Se você me arrancar da boa oliveira, você vai ver a peste de zambujeiro que eu sou. Por isso que Paulo escreveu, se você não permanecer na benignidade de Deus, também haverá severidade com você. Você entendeu? Não queremos ser benignos só agora. Quero ser bonzinho, quero ser benigno, quero ser manso, quero ser calmo, quero ser perdoador, quero estar pronto a ceder, quero ser uma pessoa generosa, quero abrir mão das minhas posições. Eu quero ser uma pessoa igual a Cristo. Não só agora, você vai ter que produzir benignidade daqui até a volta de Jesus Cristo. Ou até o dia da tua partida, que também pode acontecer a qualquer momento. Há duas coisas que podem acontecer inesperadamente. A nossa partida, porque Deus pode dizer assim, busca aquela alma. Acabou o tempo daquela vida. Pode ocorrer repentinamente. Ou pode ocorrer também inesperadamente o toque das trombetas nas nuvens dos céus. Aí Jesus Cristo volta repentinamente e o arrebatamento acontece no abrir e piscar de olhos. E a pessoa que não estiver na benignidade e que não estiver produzindo o fruto da benignidade, ela fica para a severidade que vai ter na terra devido à grande tribulação. Você está entendendo? Você que está aqui na igreja hoje, você se desviou. Pastor, eu já fui da igreja, eu conheço a palavra, mas eu me desviei, eu me afastei, e eu sei que os meus frutos lá no mundo não foram bons. Eu estou cansado disso. O que nós lemos aqui, querido, querida? Nós lemos aqui que se houver fé e arrependimento, a pessoa pode voltar a ser enxertada na boa oliveira. E Deus é benigno para fazer esse enxerto sem reclamação. Mas pastor, depois de tudo que eu aprontei enquanto eu estava desviado, ainda assim Deus me receberia prontamente na mesma hora. Porque Deus é benigno.
na mesma hora. Você que está afastado, afastada, preste atenção em mim. Você que está sem igreja, você que sente que está fora da Boa Oliveira, vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Vem para cá, porque hoje você vai sentir o poder de estar ligado, ligada na Boa Oliveira. Está com vontade de vir aqui na frente? Então venha rápido, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Você que está ouvindo pela rádio, você que está ouvindo pela internet, até fora do nosso país, e você quer produzir esse fruto de benignidade, você quer ser enxertado, enxertada na Boa Oliveira, ou você que está desviado, desviado, e você quer voltar a ser enxertado, enxertada na Boa Oliveira, então, onde você estiver, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, onde você estiver, se renda agora, como nós estamos fazendo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida. Vamos nos ajoelhar também. Estamos em São Paulo, Brasil, e Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Você que está ouvindo esta palavra à distância e se ajoelhou aí ao lado do rádio, do computador, do aparelho de som, e quer ser enxertado, bem enxertado mesmo, bem ligado na Boa Oliveira, através das feridas abertas no tronco de Jesus Cristo, então coloque a mão direita sobre o coração, aqui também na Sede Nacional, e cada pessoa, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua boa palavra, e eu quero ser uma pessoa benigna e produzir benignidade. Eu quero ser uma pessoa semelhante ao Senhor e jamais usar de severidade com os demais. Por isso, meu Pai, perdoa agora todos os meus pecados, a minha intransigência, a minha intolerância. Perdoa todas as vezes que eu agi mal. Lava-me com o sangue de Jesus e me enxerta agora na Boa Oliveira. Me amarra bem nesse enxerto, porque eu quero a natureza de Cristo na minha vida. Eu quero ser uma pessoa semelhante ao Senhor Jesus. Eu quero estar sempre pronto a perdoar. Eu quero ceder em tudo e abrir mão de posição, de orgulho, e ser igual ao Senhor Jesus. Faz isto, meu Deus, na minha vida. Vem agora e me alimenta com o sangue de Cristo e com a seiva do Espírito Santo. Vem, Senhor, com teu Espírito agora e me transforma em toda a minha personalidade, na minha natureza. Me faz agora semelhante ao Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Oh, glória. Continue em espírito. Toda a igreja estenda as mãos aqui na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos nos lembrar de orar também pelas pessoas que à distância estão também ajoelhadas. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus das nossas vidas e Deus das nossas almas. Essa pessoa veio hoje aqui na Paz e Vida porque ela quer produzir benignidade. E ela compreendeu que só pode produzir este fruto se estiver bem ligada, bem ligado na oliveira verdadeira, na Boa Oliveira, que é Jesus Cristo, onde o Senhor é a raiz. Nós somos os ramos, perfeitamente ligados no Senhor pelas suas feridas na cruz, ligados pelo teu Espírito Santo. Nós queremos produzir todos os frutos do Espírito. Nós queremos, Senhor, a semelhança de Jesus Cristo, produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
porque contra estas coisas não há lei, diz a tua palavra. Quem conseguir produzir tudo isso não será julgado. Ah, Pai querido, então abençoe agora as nossas vidas. Nós queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus. Abençoa cada pessoa que à distância está ouvindo esta palavra, ajoelhada ao lado do rádio, ajoelhada ao lado do computador, também dirigindo e orando conosco, se rendendo a Ti numa estrada, numa rua, numa avenida, num hospital, em toda parte, Senhor. Agora abençoa cada vida que está ligada através do sangue de Jesus. Senhor, enxerta bem esta pessoa, liga bem esta pessoa na boa oliveira, para que produza os frutos do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.